Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Aprender. E no Cá Entre Nós de hoje, eu trago, olha só, um pai orgulhoso do Arthur e da Isabela, casado com a Márcia, no qual é apaixonado há 15 anos. Olha, isso vale para o meu marido também, hein, gente? Ó. Um mineiro de coração e de sangue, é claro, mas com uma vivência nos últimos 12 anos no sul do país. Atualmente, ele vive em São Paulo, onde descobre a cada dia o quanto é bom se desafiar ao novo. Ele é formado em administração pela PUC Minas, com pós-graduação em marketing pela FAI Business. E um amante, é claro, como não poderia ser, do aprendizado. Atualmente atua como gerente de treinamento e desenvolvimento na Arcos Dourados, McDonald's para o Brasil. Com vocês, uma presença super ilustre, Fernando Cunha. Fernando, muito obrigada por você estar aqui comigo nesse encontro. Bom dia, Dani, bom dia, pessoal. Super obrigado aí pelo convite, uma honra aí poder bater esse papo aí, trocar essa experiência para a gente estar juntinho e obrigado pela apresentação. Ah, imagina, eu sempre gosto de falar das pessoas e principalmente toda essa carreira dela. E é uma das coisas que eu gostaria de abrir essa conversa com você, Fer. Você está numa super empresa que todas, né, se espelham, usam como referência, principalmente para esse processo de educação dentro das empresas. Já são quase 26 anos de atuação só aqui no Brasil. Enfim, várias escolas aí promovendo o desenvolvimento de pessoas. E eu gostaria, para que a gente pudesse abrir essa nossa conversa, que você fizesse aí um apanhado, né, desses anos todos de experiência, não só do Fernando dentro aí da empresa, mas também da atuação de vocês aqui no Brasil. Ah, perfeito. Muito obrigado. E é muito gostoso falar disso e, como eu costumo brincar, a gente trabalha na área que trabalha e ainda nos pagam para fazer isso, que é melhor ainda, né? Que nos encanta. Mas a companhia, estando aqui, né, a Arcos, liderando toda a operação do McDonald's na América Latina e aqui no Brasil especificamente, né, onde eu lidero a área de treinamento e desenvolvimento, a gente trabalha com um desafio enorme, né, que é, vamos dizer assim, capacitar, né, jovens de mercado, uma vez que a gente trabalha aí com a grande maioria do nosso público profissional com primeiro emprego, então a gente é um centro de formação, maior empregador do primeiro emprego no país, então temos vários desafios e aprendizados e muitas conquistas com isso, né? Que dentro desses aprendizados que nós temos aqui dentro da Arcos, como você trouxe aí essa referência em treinamento e o quanto a gente se desafia a estar, né? Porque o mais importante não é o que a gente está fazendo, é como que os nossos colaboradores e os clientes estão percebendo, né? Porque às vezes a estratégia da companhia tem um desafio e está muito bem desenhada, mas se isso não está chegando na ponta, que a gente costuma dizer, né, para os nossos funcionários, para os nossos fornecedores também, porque a gente tem uma cadeia muito grande, os nossos parceiros, isso acaba não sendo funcional. E uma das grandes estratégias que a gente tem aqui é muita questão de trabalhar sempre com a parceria, né, sempre buscando se desafiar a estar o mais atualizado possível, e falando em 2023, com inteligência artificial é cada vez mais um desafio, né? Mas esse ponto que a gente tem aqui também, que a gente coloca como prioridade, que temos internamente, que a gente chama de cultura de serviço, que é a nossa cultura, que é a essência, né? Que são as pessoas. Então, isso vai atualizar, vai chegar conteúdo moderno, a tecnologia vai continuar avançando cada vez mais exponencialmente, mas o fator humano continua sendo o nosso fator chave, né, para continuar sendo o diferencial de todo e qualquer negócio, né? As máquinas vêm evoluindo, mas a capacidade humana, ela é, graças a Deus, insubstituível, né? Então, esse é um dos desafios e estratégia que a gente trabalha para que seja, de fato, não só bem-vindo, mas que seja útil, né? Porque o que a gente coloca assim, a gente vai evoluindo tanto, mas não tem nada mais gostoso do que você estar próximo de uma pessoa, né? Então, isso, como quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, não tem como a gente mensurar, quer dizer,
mensurar nós mensuramos, mas é insubstituível, né? A gente falar que não vai ter mais o fator humano. Então a gente continua apostando muito nisso como estratégia, óbvio, com outras inclusões, né? Não, legal. E você falando disso, né? A gente estava até semana passada, a gente publicou no nosso canal aí um bate-papo com o Walter Longo, né? E ele falou: o problema não é a inteligência artificial, não é a máquina que vai substituir o homem, mas é o homem com uma máquina e preparado para usar ela, aí sim isso pode vir a substituir. E aí, um outro ponto que eu queria trazer em relação a isso, Fer, pô, tem várias coisas que eu quero te perguntar e trocar essa ideia com você. Mas um ponto que você tocou, eu falo que hoje toda a atuação das empresas ela está muito mais do que B2B, B2C. Até a gente brincou ontem num evento que é P2P, né? Quer dizer, de pessoa para pessoa, é de ser humano para ser humano. E isso me traz muito, fazendo uso da tua fala, o conceito, né, da economia da experiência, e que traz, né, que as empresas devem proporcionar momentos únicos e emoções memoráveis para todos os seus stakeholders. E o McDonald's, né, em especial aí vocês com a atuação no Brasil, na América Latina, vocês conseguem trazer isso em cada ação, em cada comunicação, em cada atendimento, em cada relação com as pessoas, estejam elas onde estiverem, né? Eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes aí a Universidade do Hambúrguer e sempre o acolhimento foi o ponto alto da conversa. Como é manter essa cultura acolhedora, né, e proporcionar realmente essa boa experiência para todo mundo que faz parte do negócio de vocês? É um ótimo ponto, Dani. Você tocou num fator que para a gente aqui de se desafiar, porque quando a gente fala no momento que vivemos há 3 anos atrás, né, é recente, mas às vezes parece que já faz uma década, né, quando a gente falou de pandemia e ficamos 100% no online praticamente, e principalmente a área de treinamento, né, nós não podíamos fazer aglomerações, né, então quando você fala num treinamento, você vai colocar ali algumas pessoas numa sala, você vai fazer algum evento, você vai fazer uma reunião, igual a gente faz reuniões nacionais. Então, tudo isso se perdeu durante a pandemia e nós tivemos um desafio enorme, né, de falar, poxa, como manter a cultura uma vez que as pessoas estão distantes. Acho que foi um aprendizado não só no McDonald's, para todas as companhias como um todo, mas o quanto a gente é feliz nesse retorno de conseguir proporcionar novamente essa experiência, porque o aprendizado, né, ele é muito individual, né, então cada um vai ter ali a sua capacidade de fato de conseguir absorver o conteúdo e mais que isso, né, colocar em prática para se tornar de fato um aprendizado. Mas a gente aposta muito no que você trouxe, Dani. A experiência, ela não é o conteúdo em si no qual eu estou proporcionando para o meu empregado, para o líder, para quem seja, mas como todo esse ambiente ele contextualiza, né? Como que a gente prepara muito bem para recepcionar essa turma. Então a gente tem vários modelos de treinamento, uma vez que eu tenho treinamento presencial, eu tenho treinamento online, eu tenho treinamento híbrido, eu tenho treinamento onde eu trago as pessoas do país todo para vir aqui na universidade conhecer não só o conteúdo no qual ele vai ter, mas também toda a experiência que está dentro da universidade, onde ele está com várias pessoas de outras regiões. E esse aprendizado que a gente coloca aqui é a vivência da experiência, que é a parte sensorial do negócio, ela não tem como você mensurar, mas ao mesmo tempo você parando de fazer, a perda é certeza, né? Eu gosto muito da fala do Simon Sinek, onde ele traz o exemplo da academia, né? Se você for treinar e no outro dia você olha no espelho, você vai olhar para o espelho e você não vê nada, né? E você vai no segundo dia, vai na academia, se treina, de novo nada, né? Então, se você for olhar, não tem como comprovar que a academia traz resultados. Você só fica dolorido, olha no espelho, não tem resultado, desanima. Então, a grande parte acaba desistindo muito por isso, né? E apostar no aprendizado é muito isso, né? A gente não consegue mensurar exatamente o dia que vai funcionar em X dias, em 4 horas, exatamente vai estar pronto, porque uma coisa é eu entregar o conteúdo, né? A outra coisa é, de fato, o quando a pessoa aprende, cada um tem seu tempo, né? Mas o que a gente tem certeza é que proporcionar a experiência para que as pessoas tenham a vivência da soma do conteúdo, mais a conexão humana,
a certeza do ganho de aprendizado para que isso gere para o negócio não só o ROI ali no qual você busca, né, quando você está falando de aprendizado como negócio, que é um desafio gigante para a área de T&D, né, quando a gente fala de medição de ROI, mas o quanto também a gente proporciona o desafio da cultura. Então, o que eu tenho aqui de que funciona legal é que eu promovo o marketing do treinamento com os treinandos, né, porque buscamos a experiência ser muito interativa e com conteúdos atualizados, porque ele é super importante, ele sozinho não faz, né, mas a conexão junta. Então, as próprias pessoas que participam, né, eles são o nosso marketing no sentido de boca a boca, de vender, quando eles estão voltando para as suas unidades de negócio ou para as suas regiões, e também para promover, para desafiar as pessoas que, poxa, vale a pena, o aprendizado a experiência é mágica. Então, a gente tem essa conexão, né, entre estar com conteúdo cada vez mais atualizado, que é um grande desafio para toda e qualquer empresa, e como que a gente também consegue proporcionar isso num ambiente que seja realmente de desenvolvimento para essas pessoas. Ai, bom, Fer, eu vou... Gente, olha, super intimidade, né, Fer? Mas, assim, ontem a gente falou muito disso num evento do qual eu participei. Muito se fala em influenciadores, né? E isso era um papel até que estava um pouco apartado assim dos negócios. E a gente vem vendo aí uma movimentação de trazer os influencers para dentro dos negócios. Tanto que foi matéria aí do RH para você, da Folha, da Forbes, inclusive, o quanto as empresas têm promovido o engajamento dos colaboradores para que eles exerçam também o papel de influenciadores. E aí vem você me trazendo essa reflexão. Quer dizer, nós ofertamos conteúdo, porque a empresa ela domina aquele conhecimento, o core, né, o negócio dela ali. E, por outro lado, a gente trabalhar esse papel do influenciador. Poxa, se eu olho ali, né, aprendizagem de fato, a gente não vê todos os dias no espelho da academia, mas quando a gente olha para o retrovisor, a gente vê o quanto nós conseguimos evoluir ao longo do tempo. Como que vocês estão trabalhando, então? Conta um pouco mais, dá um zoom aí nesse papel dos influenciadores, dos engajadores, aí, principalmente para esse público tão jovem, que é o que vocês atuam internamente. Não, que legal, obrigado. Essa parte que você traz, né, da questão da influência é o grande desafio para a nossa área, porque eu, como especialista, né, em T&D, liderando a área, as pessoas vão olhar e vão pensar, né, pô, claro que o Fernando quer vender isso para a gente, que o treinamento vai ser ótimo, que a gente vai se desenvolver, que após isso nós vamos conseguir obter os resultados esperados, né, como negócio, como uma franquia. Mas, quando ele escuta isso de um colega que não é da área de treinamento, poxa, não tem preço, né? O boca a boca, nesse caso, ele não é mensurável, né? E eu aproveito até para conectar, Dani, que eu acho que não é o desafio só aqui, é o desafio, acho que para todos, que ter, né, o time da base sendo, né, os nossos influencers para incentivar a questão, seja do desenvolvimento, do aprendizado, né, é estratégico de negócio, porque não adianta eu querer dar uma mensagem. Esses dias agora a gente fez uma ativação interna, onde a gente usou um ativador, né, um influencer de dentro de uma unidade nossa, que ele é treinador, é um cara, é o primeiro passo depois que o atendente é promovido dentro de uma unidade nossa, e é um treinador que tem uma comunicação muito legal, ele realmente, você vê aquele brilho no olho, e ele foi o nosso parceiro para gerar esse engajamento. E nós tivemos um engajamento muito maior do que se fosse eu, Fernando, falando sobre o que a gente estava descendo, porque, de novo, poxa, o cara é da área de treinamento, é lógico que ele vai querer vender isso. Mas quando você pega alguém que realmente acredita e traz isso com a questão que a gente traz aqui dentro, né, que é a nossa cultura de serviço, o engajamento é muito maior, porque a gente vê a questão de ser genuíno, né, e a gente aposta muito nisso, porque para estar aqui dentro, e acho que para toda e qualquer empresa, a gente precisa se encontrar e desafiar, falar, poxa, é realmente isso que eu quero fazer, e eu gosto disso, né? E o que a gente traz também aqui, que a gente nunca vai gostar de 100% das etapas do nosso dia a dia,
mas a nossa atividade core, né? O nosso desafio é como que eu me apaixono por isso e consigo transmitir de uma forma que as pessoas acreditem. A gente estava num evento agora, antes de ontem, na terça-feira, e a gente trouxe aqui alguns treinadores para dentro da universidade, e é muito mais do que o conteúdo, é muito mais do que realmente a formação, de trazer o processo, de escalar isso, de mensurar, de desenhar, o brilho no olho. Até no final do evento, quando eu estava conversando com a líder de operações, ela falou, e aí o feedback? Eu falei, não, sabe, tá aqui, ó, você sente, né, quando funcionou, né? O feedback está na pele, né, naquele contato. Então, essa questão de ter os influenciadores, ela é uma estratégia necessária, né? Não é, vamos dizer assim, romantizar a história. Se não tiver, você está fora do jogo. Principalmente quando você fala de grandes companhias, ter essa parceria dos influenciadores, né? Mais a questão de, óbvio, estar com a liderança, que é sentido core do negócio, é questão de sobrevivência mesmo para o negócio. E, de novo, não trago isso como romantizar a experiência, né? Mas, de fato, tornar aquilo agradável, porque eu costumo trazer aqui com o pessoal que a gente não gosta que ninguém venda nada para nós, mas a gente adora comprar, né? Mas agora, se alguém quiser chegar vendendo alguma coisa, fala, não, obrigado, mas não, agora se eu tenho interesse, eu acho que os influencers são isso, né? Eles nos ajudam a despertar esse interesse em conteúdos aí que são importantes para o negócio. Não, sem dúvida. O papel deles é sugestionar, né? Sugiro isso, e nesse sugiro eu criei uma experiência, o trabalho é bem diferente, enfim. Mas, Fer, vou fazer uma outra provocação para você. Claro. O último censo, não esse que saiu esse ano, mas o anterior, ele trouxe um dado muito crítico, né? Falando que jovens aí de 16 a 18 anos é o maior número de evasão da escola regular. E, coincidentemente ou não, é uma idade de atração para o mercado de trabalho. Então, aí eu tenho aí uma evasão do ensino regular nessa idade e eu tenho uma idade de entrada para o mercado de trabalho. E eu queria que você trouxesse, com a sua super experiência, explicasse para a gente o papel da educação corporativa no desenvolvimento do plano de carreira dos colaboradores, enfim, desse time que está aí dentro, e esse problema de defasagem educacional que, infelizmente, aí rodeia o nosso sistema aqui no Brasil. Como que vocês trabalham isso e como que você, como gerente da área de treinamento e desenvolvimento, conduz isso internamente? Não, realmente é um tema sensível, né? Quando a gente olha a questão da nossa estrutura como país, né? A gente tem esse desafio e eu, tendo o privilégio de estar liderando essa área, nós não trabalhamos só com treinamento e desenvolvimento, né? É a questão da educação, né? Ou seja, nós trabalhamos com a formação dessa turma. E uma das coisas que nós colocamos como prioridades, lógico que nós não conseguimos controlar a história de vida das pessoas para trás, né? Mas a partir do momento que a gente busca essa pessoa no mercado de trabalho, a gente consegue dar o match, né? Onde a pessoa que busca a empresa e também a empresa que busca esse candidato, apostar genuinamente no desenvolvimento dela como pessoa, né? Porque se ela se desenvolver como pessoa, profissionalmente ela vai conseguir avançar. E o grande desafio que nós apostamos e acreditamos aqui dentro é que as pessoas se desenvolvendo, elas vão estar junto conosco, né? A gente costuma falar que quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Então a gente coloca isso como um grande desafio para os líderes que estimulem as pessoas, não só nesse ponto, quando você fala da defasagem, da evasão, da questão do ensino médio, quando a gente trabalha os jovens, na grande maioria, nos buscam a partir dos 18, né? Tem suas variações, mas a grande maioria entre 18 e 20 estão começando conosco. Mas que não somente tenham o ensino médio. Nós temos hoje mais de 80% da nossa liderança começou conosco como atendente. Então, são pessoas que começam conosco, na grande maioria, primeiro emprego, às vezes o segundo emprego, mas a grande maioria primeiro, ou seja, está chegando, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu também comecei como atendente.
Então, eu tive essa oportunidade de começar no meu primeiro emprego, foi aqui dentro do McDonald's, e é uma empresa que tem um plano de... Acho que quando você fala carreira, para nós está muito consolidado, no sentido de ser uma empresa que promove. Porque você fala 80% da liderança começou da base, não tem mais argumento, né? Você já está escrito. Mas mais do que isso, tem muitas pessoas que também vão entrar conosco e vão sair, né? Nós somos uma empresa muito grande. Mas o que a gente tem como desafio é que eles precisam sair daqui melhores do que entraram. E não só profissionalmente, mas a gente traz muito desafios para eles no sentido de formação como cidadão, né? Porque quando a gente fala de país, né, como você trouxe aí, a gente tem uma base em geral que às vezes tem essa necessidade. Então, dentro dos nossos programas de desenvolvimento, também tem a parte de formação deles, além da parte profissional e técnica, que isso faz parte do core do negócio, a gente vai ter que fazer, né? Mas também tem a parte social, do quanto a gente faz atividades com eles para o próprio desenvolvimento dele pessoal, mas também com a comunidade, né? Porque eu acho que o nosso grande ganho aí, sendo até egoísta, eu falo assim, poxa, se eu consigo fazer uma coisa que eu estou desenvolvendo, mais do que a minha, eu estou desenvolvendo a Dani, poxa, ver a Dani se desenvolver, aqui só usando o exemplo, é um prazer gigante, né? Não tem preço de você ver a formação da pessoa, ela entrar aqui, ela ir trilhando esse desenvolvimento, mais do que carreira, mas como essa pessoa amadurece, né? E nós temos muitos programas para ajudar nesse sentido da formação mesmo, com parceria com outras escolas, para que ele consiga não só ter a parte técnica, ensino regular do país, né, mais a formação técnica do negócio, mas como que a gente também contribui com a formação da sociedade, porque o desafio nosso é formar cidadãos, né, e as pessoas precisam estar melhores aqui do que saem, né, coisas pequenas, por exemplo, a gente trabalha com a separação de resíduos, que para quem faz, nossa, mas é tão simples, mas a gente sabe que a realidade do país não é essa, né? E esse jovem ali com 18 anos voltando para casa, falando com a mãe, que, mãe, pera lá, por que você está jogando esse lixo aqui, esse não vai aqui, esse... Então são coisinhas pequenas que a gente vai educando, e quando você vê isso, a gente aproveitando o nosso tamanho de escala, o quanto que a gente consegue formar essas pessoas e contribuir, né? Acho que é uma obrigação de toda a companhia aí também retribuir a comunidade, a gente acredita muito nisso. Nossa, gente, mas olha só, quando eu leio, olha a missão aí da Universidade do Hambúrguer, né? Desenvolver o talento capaz de inspirar outras pessoas a se tornarem sua melhor versão. Gente, é ir além da maneira de ser, né? E você tocou num ponto. Enfim, a Marisa Éboli, querida professora, enfim, mas todo o meu trabalho com ela foi quais são os possíveis impactos, né, que a educação corporativa pode gerar para a sociedade. E eu acho que, assim, essa fala do Fernando, ela só vem para reforçar o papel das empresas nesse movimento da educação, né, e o quanto as pessoas podem, sim, se amparar nas empresas também, para desenvolver não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista comportamental, influenciar muitas vezes os seus familiares a voltarem a estudar, a ir para a escola. Quer dizer, isso não tem preço, né? E eu acho que esse, podemos dizer assim, é um dos maiores impactos que a educação corporativa pode gerar aí para a sociedade, não é, Fer? Não, perfeito. Ontem estávamos abrindo um restaurante aqui, inclusive vos convido aqui em São Paulo, né, o nosso restaurante Pab é o nosso restaurante mais sustentável do país, né, com muitas iniciativas interessantes, mas complementando o que você traz, dentro das organizações nós temos uma mini sociedade, né, e eu acho que dentro das empresas a gente tem esse privilégio, poder e responsabilidade de contribuir com a melhora da sociedade como um todo. Eu acho que as nossas iniciativas que nós temos aqui dentro, com o poder da escala, a gente vai expandindo isso para a sociedade. Então, a gente tem muitas iniciativas, por exemplo, como tratar, né, coisas que não são comuns no dia a dia,
mas que você fala, poxa, isso deveria estar num plano de ensino de governo. Poxa, deveria, mas não está. E o que vamos fazer agora como sociedade? A gente vai fazer a nossa parte, né? E a gente tem aqui dentro que, mudando um pouco, a gente muda muito, né? E é um pouquinho, né? Então, é sensibilizar isso. A gente estava ontem fazendo um treinamento interno para como lidar com doenças invisíveis, né? Como que a gente lida, né, com esse público. Para quem é especialista, super simples lidar, mas como que você faz isso quando a gente está falando do universo de 60 mil pessoas, que atende um universo de 2 milhões de pessoas? Então, assim, são números muito grandes que a gente acredita que a nossa responsabilidade como companhia é fazer essas pequenas mudanças que a gente mudando aqui dentro, né, a gente vai começando a influenciar a sociedade. E o quanto de novo, não é legal ou romântico isso. Isso é uma estratégia de negócio, porque mudar a sociedade para o bem faz bem para o negócio, né? E com certeza o negócio prospera nesse sentido, porque as pessoas vão querer estar aqui, né? Poxa, eu faço parte de uma empresa que contribui de verdade e genuinamente com a sociedade. E além disso, né, estão, como eu disse no começo, poxa, ainda me pagam para fazer isso. Por que não, né? Você querer estar participando. E a gente acredita muito da questão do envolvimento, né? Porque quando a gente dá uma diretriz e algumas atitudes de negócio, como todo negócio, são como leis, né? Você precisa seguir algumas regras, mas a questão do envolvimento do time, no sentido dele entender o porquê e ele se sentir parte daquilo, eu acho que é nosso grande pilar aqui dentro quando a gente fala de estratégias de negócio. Legal. E antes de eu falar um pouquinho sobre os pilares estratégicos aí de vocês, que eu queria que você também contasse um pouco das escolas, eu preciso te contar um fato que aconteceu ontem. Eu saí, peguei as crianças na escola, tem 2 pequenos aí igual a você, e aí eles quiseram uma batata, né? A batata do McDonald's. E aí eu parei no drive e tinha uma plaquinha lá. Eu estava, né, mexendo ali nas coisas, arrumando enquanto eu aguardava ali. E a minha filha de 8 anos olhou para mim e falou assim: mamãe, tá escrito ali, ó, pague sorrindo. E aí eu, né, inevitável, na fala dela, eu já abri um sorriso e tal, e a atendente ali começou a rir, né? E ela falou, ó, né, escuta ela. Eu falei, não, verdade, desculpa, né? Tava aqui e tal, aí abri um sorriso. Aí eu fui pegar a batata frita e o suco no outro posto ali. Aí eu já abri um sorriso, eu falei, olha, a bronca que eu levei ali, eu já tô abrindo um sorriso. E os meninos vieram todos simpáticos e tal. E o meu pequenininho, eu também quero fazer hambúrguer. Eu falei, olha como você, através, né, de sorriso, através de algo muito simples ali, uma placa que ofereceu a gente a oportunidade de sorrir, promoveu numa criança o interesse de também ver, né, um atendimento diferenciado e uma postura, né, cobrou uma postura bem diferente ali da que eu estava tendo. Então, assim, eu falo, né, a comunicação de vocês ela é muito forte e muito atrativa, por isso que eu respeito muito aí todo o trabalho de vocês. Mas aí contando, né, fechando parênteses dessa história pessoal, e você comentou dos pilares estratégicos. E aí a gente tem aí 5 escolas dentro da Universidade do Hambúrguer, né? Que ao contrário do que o nome diz, ali não é só para ensinar a fritar hambúrguer, né? Mas você trabalha excelência operacional, você trabalha liderança, o pilar de negócios, de desenvolvimento e inovação e o Digital Academy. Como é todos esses pilares aí, principalmente o trabalho que vocês têm com os patrocinadores, né, desses trabalhos? Eu queria que você contextualizasse isso para quem está nos assistindo, né, essa divisão desses trabalhos em escolas, em pilares. Como é que vocês coordenam isso aí internamente? Não, perfeito, Dani. E ter isso, né, como você trouxe, né, nenhuma companhia é só, né, todas as companhias são pessoas, né, e nós temos essa divisão dentro das escolas, uma vez que a gente fala, por exemplo, da escola operacional, né, que a gente está falando aqui do desafio de como que a gente coloca as competências necessárias para operar de fato os restaurantes, né, ou seja, quais são as habilidades técnicas que eu preciso para que eu tenha excelência na experiência dentro de um restaurante,
principalmente que a gente tem o desafio de ter a mesma experiência que a gente teve no restaurante que foi aberto ontem, né? Eu tenho que ter num restaurante que está aberto há X anos, e seja ele aqui em São Paulo, seja no sul do país, seja no norte, né? Então, essa escola tem muito esse foco, né? Como que nós operamos de fato isso com excelência, né? E dentro da escola, quando nós falamos de liderança, né, liderança não é um cargo, né? Acho que isso tá muito claro, acho que para todo mundo, independente se você tem a chancela ali da organização, que você tenha a estrela aqui no ombro, que você é cargo X, mas a liderança ela é muito essa questão da atitude, né? E como que a gente promove dentro dessa escola a questão do desenvolvimento dessa atitude, mais a responsabilidade que a liderança envolve, né? Porque estar num cargo de liderança é um desafio muito mais da responsabilidade, o quanto você consegue colocar a tua pele em risco, né, junto com o seu time e influenciar eles, para que eles possam, de fato, estar participando e realmente entendendo que, poxa, ele não é apenas o gerente ou o líder, não, ele realmente nos lidera, né? Porque a gente sente isso, essa conexão. E também a questão de diversidade e inclusão, porque não é algo que você fala assim, poxa, diversidade e inclusão, isso é de negócio, né? Diversidade é o mundo, né? O mundo é diverso, né? Então, isso é quanto mais explorado, isso vai fazer bem para o nosso negócio, porque se eu, como líder, estou buscando líderes que tenham similaridades a mim, por mais que vão ser diversos também, mas o estímulo a isso, né, que as pessoas, eu busco dentro do meu próprio time, que eles sejam melhores que eu. Eu falo, poxa, se eu precisar de pessoas igual a mim, eu não preciso, porque eu já tenho a mim, né? Então, eles precisam me complementar e me desafiar a ser melhor ainda, né? E dentro das outras escolas que nós temos, como negócios, né, como que a gente trabalha realmente a questão, que uma coisa é aquilo operacional que nós temos dentro de um restaurante, mas aquilo também é um negócio, né, uma unidade de negócio dentro dessas escolas, e aí a gente busca também as outras escolas de desenvolvimento e inovação, né, e a questão de digital, que hoje você falar que não tem digital, né, é uma empresa que não tem uma conta, vamos dizer assim, por mais que é uma empresa de 2 funcionários, uma MEI, né, que você tem ali um único funcionário, mas eu não consigo achar ele online, por quê? E óbvio, né, não é esse o ponto aqui, a gente já está muito mais avançado, mas é uma estratégia também de negócio aí, de desenvolvimento, principalmente pensando em médio e longo prazo, né? Ô, Fer, e aí para encerrar, que eu sei que você vive na ponte aérea aí, vive correndo, então conseguiu uma agenda sua, gente. Foi meu presente de aniversário, viu, Fer? Porque hoje é meu aniversário. Pode ficar com essa cara de espanto mesmo. Você me deu um presente, rapaz. Essa parte ficou ainda mais gostoso. Poxa, que notícia boa! Você viu, Parabéns, Fer? Dani. Poxa, 44 com cabeça de 22. Ah, que legal, Dani, que legal, super parabéns, que seu dia comece, que eu super privilégio de estar começando nesse dia com você, que você possa ter muita saúde, né? Eu acho que é o principal pedido que a gente tem, e que as conquistas venham aí na mesma velocidade e intensidade que você deseja. Ah, Fer, mas eu falo, olha, eu penso assim como você. Hoje seria o meu day off, sabe? Mas eu falei, gente, eu quero fazer aquilo que eu amo. Então, vamos falar de educação, porque isso para mim não é um trabalho, é um prazer, né? É Poxa, que poder legal. disseminar. Eu falo que um pouquinho que a gente plantar na cabeça das pessoas a importância da educação, a gente já vai estar construindo um mundo melhor. Hoje eu talvez não vou ver no espelho da academia, mas na hora que a gente olhar para o retrovisor daqui a alguns anos, a gente vai ver que, poxa, o nosso entusiasmo fez a diferença, né? E aí, Não. para encerrar, Fer, eu quero justamente isso. Eu acho que hoje o trabalho de vocês, para mim, é a maior referência aqui no Brasil. Admiro muito, 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 muito. Então, para mim, é um super presente ter você aqui. Mas eu vejo que muitas empresas estão começando, né? Algumas num processo mais lento, outras um pouquinho mais rápido. Mas com toda a tua experiência, né, e com a tua vivência, o que você diria para as empresas que hoje estão começando ou estão trabalhando em prol da educação corporativa? Ah, que ótimo. Ainda estou conectado ainda com o seu aniversário, mas eu vou trazer essa resposta.
E você fala dessa questão do retrovisor, e eu sou um apaixonado. Quando eu estava aprendendo quer dizer, ainda estou aprendendo, né? Mas quando eu comecei lá a estudar inglês, eu me recordo de uma etapa onde eu estava assistindo aquele discurso do Steve Jobs de 2005, né? E ele traz, né? A gente só consegue conectar os pontos olhando para trás, né? Que é a mesma analogia aí que você faz, né? A gente não consegue neste momento entender o porquê que a gente está fazendo, mas depois quando a gente olha para trás a gente vai conectar, né? Poxa, o que eu estou fazendo agora vai me impactar lá na frente e eu vou estar olhando para trás nesse sentido. Então eu sou um grande entusiasta, né? Da gente estar fazendo realmente hoje, porque é só hoje que existe, né? Essa é a grande verdade. Não, no passado as pessoas... no passado as coisas eram mais baratas, as pessoas respeitavam os idosos e os impostos eram menores, né? Já dizia a música lá que o Pedro Bial traduziu do filtro solar, né? E sempre vai continuar avançando dessa maneira. Mas eu acredito muito no como a gente faz, né? E até acho que eu gosto muito de envolver pessoas que me inspiram, né? Quando a gente escuta Abílio Diniz, né, que ele traz de uma forma simples, né? O negócio é pessoa e processo, né? E quando a gente está falando de educação corporativa, eu acredito muito nessa questão de como que eu conecto os dois, né? Se eu quero ter uma empresa genuinamente eficaz, eu preciso muito de processos, porque não dá para ser, hoje vamos ver como vai ser. Se você já está planejando sair dessa forma, é que você não planejou e não vai dar certo. Então, desenhar muito bem quais são os processos, o que você busca, né? Qual é a sua atividade ali, core de negócio, como que você desenha esse processo. E mais do que isso também, né? Para quem está começando na questão do desenvolvimento da educação corporativa, seja de montar a universidade corporativa que talvez não possui, seja de estruturar a área que algumas às vezes está começando, mas já tem ali, mas ainda falta estruturar a questão para ganhar volume, é também esse desafio das pessoas, né? Porque um dos pontos que a gente traz que nossos melhores treinamentos começam na seleção, né? Então, selecionar bem quem serão as pessoas que vão compor o nosso time. E aqui não é só selecionar bem, às vezes as pessoas são tecnicamente muito capacitadas, mas, poxa, será que ela tem aquele fit, né, com o negócio? E esse eu acho que é a grande soma, né? Como que eu busco esse fit cultural? Porque às vezes a gente fala aqui dentro que, poxa, essa pessoa, eu falo, talvez ela não se encontrou aqui dentro, porque todo mundo tem um potencial, né? E às vezes daquela atividade que ela está fazendo, ela não consegue se encontrar e ela não vai entregar aquele máximo dela, né? Se ela não se sente pertencente ao ambiente, né? E o outro é, né, como que eu conecto essa escolha desse time mais essa questão de desenhar bem o processo, é dar um passo para trás no sentido, acho que, da humildade e entender com quem já faz. Eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tenho tido é muito parar de olhar só para dentro e falar, poxa, o que no mercado está acontecendo que a gente pode usar isso como bench e aprender com eles, porque não preciso inventar a roda, né? Às vezes as pessoas ficam se desafiando ali, começar do zero total, né? A página em branco, assim, vou ter uma eureka aqui para conseguir me desafiar. Mas eu acho que essa conexão de buscar as pessoas que realmente encontrem aquele fit cultural com o desenho do processo e fazer isso também buscando o aprendizado com parceiros, e sejam aqui concorrentes, sejam estratégicos, seja dentro do próprio nicho, seja do próprio mercado, seja fora. Hoje a tecnologia nos permite ter coisas que, assim, você fala, poxa, né, exemplo, dentro da nossa área, né, a ATD, quando você fala, poxa, eu estou conseguindo assistir algo que está acontecendo nos Estados Unidos, e você fala, quando eu teria essa oportunidade? Detalhe, sem deslocamento, com custo zero, tem muita coisa gratuita que traz um know-how, assim, absurdo para o negócio, que realmente é somar, né, essa questão de ter pessoas mais os processos, já dizia aí a Abílio Diniz, e como que se eu estou começando, como que eu busco isso no mercado. E, de novo, não preciso pagar, né, porque às vezes as pessoas falam, vou ter que pagar tanto. Tem muita coisa, muito conteúdo gratuito, né, para que as pessoas possam começar e fazer muito bem, né, dentro desses conteúdos gratuitos. Tem muita coisa de qualidade.
uns exemplos, né? Você pega a aula de professores de Harvard, hoje gratuitas, né? Você, poxa, quando que eu teria condições de ir para Harvard, pagar essa mensalidade lá? Não, hoje eu tenho esse conteúdo gratuito e disponível em escolas profissionais. Acho que isso seria a principal, acho que, mensagem aí e recado, e principalmente, né? Busque isso com o brilho no olho, porque nada, no meu ver, substitui alguém que está determinado a fazer, não, eu vou implementar isso, mas principalmente, não por ego, mas para gerar impacto para outras pessoas, que eu acho que é o grande desafio da educação corporativa. Ai, Fer, nossa, eu te ouviria aqui por muito, muito, muito mais tempo, mas eu sei o quanto tua agenda é corrida e o quanto foi custoso a gente achar uma agenda aí dentro de tudo isso que você faz. Mas assim, saiba que eu tenho muita gratidão por esse nosso encontro. De fato, foi um presente. E é música para os meus ouvidos, ouvir tanta coisa boa e tanta promoção em prol da educação. Então, meu super obrigada. Fica aqui os meus agradecimentos e sempre o meu respeito por essa marca que eu admiro muito. E eu vou terminar, ó, não pagando sorrindo, mas agradecer sorrindo, ó. Muito bom, Dani. Muito, muito obrigado pelo convite. Amei estar aqui participando, trocando essa contigo e que a gente possa ter outras oportunidades, sendo no online, sendo no presencial. Você falou da Marisa, ela estava com a gente aqui há uma semana atrás na universidade e para mim como eu trouxe, né, é um prazer enorme estar falando sobre aquilo no qual é difícil até de expressar, né? Que eu sou apaixonado pelo que faço. E, mais uma vez, parabéns pelo seu dia, que seja um dia maravilhoso. Para nós todos, Fer, um beijo no coração, um beijo nas crianças e na Márcia aí. Um beijo também. Tchau, tchau. Tchau.